Olá, alunos do curso de História e Filosofia, período noturno do Unify. Eu vou dar início aqui à minha aula sobre Sociologia Clássica. Então, como vocês bem sabem, na terça passada nós exibimos o filme Dance, Um Grito por Justiça, em virtude da colação de grau e obviamente eu não poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E hoje eu vou começar a nossa aula sobre o texto do Iluminismo, também do Francisco José Calazans Falcón. De repente eu vou ter que fazer alguns vídeos, né? Porque depois para subir é meio complicado. Esse é meu escritório. Infelizmente vocês não vão conseguir ver ele em toda a sua extensão, mas enfim, eu pretendo então dar início à discussão desse texto sobre o Iluminismo, né? Bom, o autor ele inicia o texto fazendo uma distinção que é bastante interessante, né? Ele começa afirmando que a expressão iluminismo e a expressão despotismo esclarecido, né, são termos que correspondem, né, a um mesmo tempo e espaço, né? Mas enquanto o primeiro, iluminismo, é um termo que ganhou sobrevida, né? Ou seja, ainda hoje discute-se o iluminismo, né? O segundo termo, a segunda expressão, despotismo esclarecido, é quase uma desconhecida do grande público, né? Aliás, eu acho que já seria interessante fazer uma intervenção aqui para explicar essa expressão que é despotismo esclarecido. Bom, essa é uma expressão que, como o próprio termo despotismo dá a entender, refere-se aos regimes absolutistas que surgiram exatamente com a emergência dos Estados nacionais modernos, né? A Europa Ocidental, modernamente falando, era um conglomerado de monarquias absolutistas. Todavia, ao longo desse período, né, ao longo da modernidade e sobretudo o século XVIII, começa a colocar em xeque esse poder absoluto dos reis, de modo que alguns desses reis, no século XVIII, quando o iluminismo desponta enquanto movimento, começam a perceber os riscos que essas ideias novas, representadas pelos filósofos, enfim, como essas ideias podiam aí repercutir e de algum modo arranhar, né, ou destruir mesmo as monarquias. Então, exatamente por isso é que alguns desses reis absolutistas vão começar a flertar com certas ideias iluministas. Isso não significa, em hipótese alguma, que esses reis tenham se tornado iluministas, né? São iluministas até a página 2, né? Até aquele ponto que é possível ser, sem destruir, obviamente, o edifício político absolutista, tá? Isso aconteceu em vários países, né? Inclusive em Portugal, não é? Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro, se dizia iluminista, né? A gente sabe que ele é um aristocrata que não queria a queda da monarquia, né? Mas vai adotar algumas posições iluministas, e é exatamente isso que nós estamos chamando aqui de despotismo esclarecido, né? É uma mera estratégia do vão os anéis, ficam os dedos. É uma forma de manter ainda, dar uma sobrevida a esses regimes monárquicos. De modo que o autor começa exatamente falando que
iluminismo e despotismo esclarecido são termos que surgem mais ou menos no mesmo período, na mesma época, e que, tendo em vista esse fato, né, o primeiro desses termos, iluminismo, é discutido até hoje, enquanto o segundo basicamente caiu no esquecimento e o grande público desconhece o que essa expressão significa. Né? Bom, de certo modo, ele começa o texto com essa comparação exatamente para chamar atenção sobre a atualidade do iluminismo. Né? Em outras palavras, por que é que o iluminismo sobreviveu ao tempo e ao espaço? De algum modo, nós tendemos a achar que o iluminismo diz respeito ou refere-se apenas a um conglomerado de filósofos que, num determinado momento, se reúnem para questionar a estrutura de poder. Né? Então o que ele vai dizer é que isso é muito pouco. Né? Pensar o iluminismo como uma coleção de nomes importantes, ainda que esses nomes realmente tenham sido importantes para o movimento, isso ainda é muito pouco. Não é? O iluminismo vai muito além disso. O iluminismo é mais do que essa coleção de grandes nomes. Né? Também, geralmente, quando pensamos no iluminismo, pensamos o iluminismo como uma espécie de ideologia burguesa que surge exatamente durante a decadência, né? A crise do antigo regime, né? Do ancien regime. Nesse sentido, o iluminismo é geralmente apresentado como sendo a base ideológica da Revolução Francesa. Bom, a gente pode até pensar o iluminismo dessa maneira, né? Como uma coleção de grandes nomes do pensamento europeu ou como a base ideológica burguesa de uma revolução que vai, de algum modo, abalar as certezas ontológicas sobre as quais os regimes monárquicos estavam assentados, mas o que o autor está dizendo é que o iluminismo é muito mais do que isso. Né? Ou seja, reduzir o iluminismo a uma coleção de nomes, ou reduzir o iluminismo a um conjunto de ideias que deu base para uma revolução, embora isso não seja falso, ainda assim é bastante reducionista. Né? De modo que, dando continuidade no texto, o autor coloca uma questão importante. Ele diz, olha, esse termo, iluminismo, né, ele possui muitas significações, né, mais ou menos como acontece com o mercantilismo. Né, ou seja, ele tem muitas significações, muitos significados. Mas, no geral, o autor destaca pelo menos dois pontos importantes. Né? Ou seja, nós podemos entender o iluminismo de duas maneiras. Né? Podemos entender o iluminismo, né? E aqui eu vou me remeter à leitura, como o ápice de um processo de secularização que remonta, né, à Renascença, né, cuja origem é a Renascença, que vai se calcar pela, de alguma forma, a crença na ciência, na técnica, no progresso, né? E que foi, de algum modo, precursor de uma grande revolução. Então essa é a primeira maneira de entender o iluminismo, né? Como o ápice de um processo cuja origem está no Renascimento. Com isso, o autor não está, em absoluto, dizendo que iluminismo e renascimento sejam a mesma coisa. Não é isso. Tá? Até porque a gente sabe que entre iluminismo e renascimento existem muitas diferenças, a começar pelo fato de que o renascimento é um movimento cultural e estético do século XV, XVI, que tem a sua origem na Itália. Né? E o iluminismo, como a gente sabe, é um movimento que vai despontar no século XVIII na França. Então existe aqui uma distância que é temporal e espacial. Né? Então ele não está dizendo que são
a mesma coisa, ou são movimentos correlatos, análogos, ou coisas do gênero. Não, nada disso. O que ele está dizendo é que nós podemos enxergar o iluminismo como o ápice, né? O cume, o ponto alto de um processo de secularização, de avanço da ciência, na crença, de crença no progresso, que começa lá no Renascimento e vai culminar no Iluminismo, né? Então o Iluminismo seria o ponto alto desse processo. Então essa é uma maneira de ver o Iluminismo. E isso não deixa de ter, ele não deixa de ter razão em relação a isso. Uma segunda maneira de entender o Iluminismo é entendê-lo como o sentido de uma aventura intelectual que, de algum modo, chegou aos nossos dias, né? Ou seja, que também é nossa, né? Uma aventura intelectual que nos deixou um grande legado, né? De valores, de ideias, né? Então, nesse segundo sentido, né, nessa segunda interpretação, o iluminismo não seria o ápice apenas de um processo, mas seria o deflagrador de um outro processo, né, do qual nós, contemporâneos, somos ainda herdeiros de alguma forma, né? O iluminismo teria deflagrado um processo que atravessou o final da modernidade e alcançou a contemporaneidade, nos legando certas ideias e certos valores. Valores como igualdade, liberdade, fraternidade, né? Conceitos como de cidadania, democracia, enfim. Se hoje nós estamos aqui falando dessas coisas, deve-se muito ao iluminismo, né? O iluminismo seria aí a origem, né, de certas ideias e valores que são muito caros a nós contemporâneos. Então, se a gente retomar o que o autor está tentando nos dizer, nós podemos entender o iluminismo ou como o ápice de um processo de secularização que começa com o Renascimento, mas também como o deflagrador de um processo que nos legou certas ideias e valores, né, a nós, homens e mulheres contemporâneos. De certo modo, o autor insiste nessa ideia de que nós somos herdeiros do iluminismo, né? Nós contemporâneos, né? De fato, as categorias com as quais nós vemos a política ainda hoje em dia, né? Vamos pensar, por exemplo, na categoria de direita, esquerda, centro. Isso foi estabelecido no século XVIII, né? Exatamente no ápice do iluminismo, né? Esses valores que eu acabei de mencionar, né? Ou seja, igualdade, liberdade, que são valores muito caros a qualquer homem e mulher contemporâneos, ou então pensar em conceitos como cidadania e democracia, né? Embora hoje existam autores que estão cogitando a ideia de que nós vivemos numa era, no início de uma era, no limiar de uma era pós-democrática, mas não importa, a maneira como esses conceitos ainda transitam entre nós é muito forte e é inegável que isso é um legado iluminista. Então, dito isso, a gente pode dizer também, né, e o autor toma esse cuidado, de que nem tudo é flores no iluminismo, né? Ou seja, o iluminismo foi um movimento importante que nos legou todas essas coisas que nós já mencionamos, mas existe também no iluminismo uma dimensão que é autoritária, né? E o autor vai chamar atenção também para essa dimensão, né? Ou seja, o iluminismo num determinado momento, né, por defender a razão, né, por ser um movimento que se assenta no processo racional, essa superestima, né, ou supervalorização da razão, num determinado momento vai deflagrar um processo que ele está chamando aqui de autoritário, né? Essa crença demasiada na ciência, no progresso, né? Enfim, na razão, num determinado momento parece que saiu do prumo. Então, o autor basicamente afirma que quando essa razão passa a ser superestimada, né, e se descola dos próprios indivíduos, né, reais, concretos, ela tende a submetê-los, né, um processo de coisificação do humano, né,
e por outro lado de humanização das coisas, né? Ou seja, estamos submetidos a uma série de dinâmicas e razões que nós já não temos o controle, né? Vamos pensar, por exemplo, que eu, você ou qualquer um aqui é um número de CPF, de RG, uma conta bancária, um número de matrícula, né? Enfim, somos números, né? Somos tratados como coisas, né? E é isso que eu estou chamando de coisificação do humano. Por outro lado, né, essa dinâmica é extremamente opressiva ou opressora, né? Então essa talvez seria a dimensão que eu estou chamando aqui de autoritária do iluminismo. Basicamente, o autor vai resgatar uma certa discussão que mais tarde, né, um pouquinho mais tarde, no início do século XX, né, portanto um período posterior, aí, um século depois do iluminismo, os frankfurtianos, né, a escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer, sobretudo, vão discutir, né? Lembrando que, por exemplo, Adorno e Horkheimer escrevem juntos a Dialética do Esclarecimento, onde eles fazem uma espécie de inventário da trajetória da racionalidade no Ocidente, né? E como essa racionalidade se instrumentalizou a ponto de nos oprimir, né? De se apresentar a nós de uma maneira opressora. É bem verdade que no século XIX o Weber já tinha falado algo mais ou menos parecido, né? Então esse é um ponto importante. De fato, esses autores todos dedicaram-se a isso, né? E foram importantes nesse sentido. Então, o Weber, por exemplo, ele vai falar em jaula de aço, né? Ou seja, numa jaula, em algo que nos aprisiona, né? Que basicamente é a burocracia e tal. E antes deles, outros autores também, ou no mesmo período, também já tinham captado isso, né? Basta lembrar, por exemplo, de autores como Kafka, né? Que originalmente vem da área da literatura, né? Mas que haviam captado que alguma coisa nesse processo de racionalização não vinha caminhando bem, né? Lembrem-se, por exemplo, dos 3 livros, né? Acho que são os mais conhecidos do Kafka, né? O Castelo, a Metamorfose e o Processo, né? Os 3 livros têm como mérito trabalhar, entre outras coisas, evidentemente, além da estética textual do Kafka, esse aprisionamento do humano, né? Veja, por exemplo, o Castelo, que é uma obra que conta a história da chegada de um agrimensor. Ele não tem nome, é um personagem que não tem nome, é apenas um agrimensor, ou seja, alguém que mede terras, e que é chamado para fazer um trabalho, e de repente ele quer saber quem o contratou, porque ninguém sabe quem o chamou ali, né? E nesse vilarejo há na parte de cima um castelo, né? Então todo mundo acha que a ordem de contratá-lo veio dali. Todavia, a história toda, ele não consegue acessar o castelo, né? Ele não consegue conversar com ninguém do castelo, dada a burocracia que se estabelece entre o castelo e o vilarejo, né? Então, embora essa obra ela não tenha sido concluída pelo Kafka, é uma obra inconclusa, né? Mas ela não deixa de ser interessante, né? Exatamente por isso. Vamos pensar na Metamorfose, que é uma novela, um livro pequeno, né? É uma história pequena de um sujeito que acorda num belo dia e percebe que havia se tornado um inseto. Então ele tem vergonha de sair do quarto, e ele tem um emprego, ele trabalha, e ele está mais preocupado com aquilo que o patrão dele vai achar, com o que as pessoas vão achar, né, do que com a condição humana dele, né, que nesse momento já não é humana, né, visto ter se tornado um inseto. E o processo, a história de Joseph K., que acorda com alguém batendo na sua porta dizendo que ele está sendo processado. E o livro todo é ele tentando descobrir quem o processou e por que processou, né? Ou seja, quais as acusações que recaíam sobre ele. Então, e ele tem muita dificuldade de acessar a justiça, né? Exatamente por conta dessa burocracia. Então há uma dinâmica, há uma razão instrumental que nos coisifica,
né? Ou seja, tira de nós a nossa dimensão humana, mas ao mesmo tempo humaniza as coisas, né? É por isso que quando você liga o rádio de manhã, você escuta coisas do tipo: o mercado está de bom humor, mau humor, né? Como se o mercado tivesse humores, né? Pudesse ficar de mau humor, irritado e assim por diante, né? Que são características humanas. Então você tem uma coisificação do homem e a humanização das coisas, né? E isso é típico de uma sociedade onde a razão se instrumentalizou e se descolou dos próprios indivíduos e mais ainda, né? Se volta contra esses indivíduos, né? Então, há uma dimensão, sim, autoritária do iluminismo que está muito vinculada a isso, né? A essa hiper atrofia da razão que a faz, de algum modo, se voltar contra o próprio homem, né? Então o autor faz menção a isso, né? Então, basicamente, depois de situar essas problemáticas todas, inclusive apontando para essa dimensão autoritária do iluminismo, o Francisco José Calazans Falcón vai basicamente afirmar que o iluminismo foi um movimento extremamente extremamente difícil de situá-lo, né? É um movimento extremamente difícil de definir, né? Por conta dos múltiplos sentidos que ele adquire, dependendo aí do rumo da discussão, né? É muito interessante porque, para poder promover essa discussão, ele começa exatamente dizendo que nós podemos entender o iluminismo como, como uma mística, né? Ou como uma doutrina. Esse é um ponto interessante, né? Ou seja, são coisas completamente diferentes. Se eu entendo o iluminismo como doutrina é uma coisa, entender como mística é outra, né? A gente vai posteriormente a essa discussão, mas ele vai dizer que os próprios historiadores denunciam essa polissemia, né? Esses múltiplos sentidos da expressão, do termo iluminismo, do conceito de iluminismo, né? E de algum modo ele afirma que essa discussão sobre o iluminismo ela, ela encerra pelo menos três ordens de questões, né? Ele vai falar das questões das palavras, então essa seria a primeira ordem de questão, ou seja, a questão das palavras, a questão dos significados ou sentidos do iluminismo, que é a segunda, e por último a questão da metáfora das luzes, né? Então, repetindo, ele diz que essa discussão sobre o iluminismo encerra três ordens de questões: a questão das palavras, que é a primeira, a questão dos significados ou sentidos do iluminismo, que é a segunda, e a questão da metáfora das luzes, que é a terceira. Bom, vamos analisar inicialmente a questão das palavras. O que o autor vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, muitos dos substantivos empregados como coetâneos, né, como correspondentes ao período iluminista, são estranhos aos homens e mulheres que ali viveram, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu com o mercantilismo, ou seja, existem termos, expressões, conceitos, palavras que são usadas hoje em dia como coetâneos do século XVIII, né, do período iluminista, mas que de fato não fizeram parte daquele momento, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo. A gente geralmente quando fala em século XVIII a gente fala do século das luzes, né? Ninguém saía de casa batendo no peito no século XVIII dizendo: olha, eu vivo no século das luzes, né? Então essa expressão é uma expressão completamente desconhecida, né? Alheia ao cotidiano da vida daquelas pessoas, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado
de saber que todas essas expressões que surgiram, né, ao longo do tempo não correspondem ao período mesmo, né? Então essa é a primeira questão, a questão das palavras. A segunda questão é a questão dos sentidos, né, dos significados do movimento iluminista. E aí ele diz também que esses sentidos e significados eles tendem a se alterar quando a gente pensa o movimento iluminista em termos geográficos, né? Ou seja, quando a gente analisa o iluminismo levando em consideração aí os diversos países europeus. Então, nós temos basicamente que tomar muito cuidado com isso, porque o iluminismo pode adquirir um sentido muito específico dependendo do país que você está considerando. Então ele começa citando a França, né? Na França, por exemplo, as luzes, né, para os franceses correspondem a um movimento de ideias, né, ligados a um conjunto específico de filósofos que vão questionar toda uma estruturação de poder, né? Uma estrutura de poder que é monárquica, absolutista e assim por diante. Mas quando a gente cruza, né, a fronteira e passa para o país vizinho, né, pensando aqui na Alemanha, né, a gente começa a perceber que lá o sentido da palavra iluminismo é outro, né? Iluminismo, numa perspectiva kantiana, né, que foi o principal pensador iluminista alemão, significa descobrir, reconhecer, esclarecer, né? Ou seja, é o esclarecimento através da razão, né? Não por acaso Kant escreveu um texto sobre o esclarecimento, né, que se tornou um verbete que compôs a enciclopédia francesa, né? Então, para os alemães, e em especial para Kant, o iluminismo se notabilizaria por esse esclarecimento via razão, né? Ou seja, a razão é capaz de esclarecer as coisas, né? Tirar as coisas da sua obscuridade, da sua, né, enfim, da sua ignorância. Na Inglaterra, na Escócia, enfim, nos países de língua inglesa, né, a palavra iluminismo já tem um outro sentido, né? Ali, nos países anglo-saxões, a palavra iluminismo adquire um sentido muito mais moral e econômico, né? Por quê? Porque esses países, em especial a Inglaterra, passaram por esses dilemas, esses problemas que a França passava no século XVIII, que a Alemanha vai passar no século XIX, ela passou um século antes, né? A Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra, que tem esse nome porque não foi uma revolução violenta, não teve derramamento de sangue, mas um século antes os ingleses já tinham começado esse processo e, portanto, quando o iluminismo aparece no século XVIII, a Inglaterra já tinha resolvido muitos dos seus problemas, né? Então ali a expressão iluminismo adquiriu mais um sentido moral e mesmo econômico, né? E menos político, né? Ou filosófico como em outros países, né? Então isso é interessante, notar como a expressão iluminismo ela tem sentidos diversos a depender do país que você está considerando, né? Então, de certo modo, isso nos permite afirmar que talvez a expressão iluminismo ela não seja de todo correta, né? Talvez nós deveríamos pensar não em iluminismo no singular, mas em iluminismos no plural, dada essa diversidade de sentidos que ele adquire a depender do país. E por fim, que é a terceira ordem de questão, que é a questão da metáfora das luzes, né? E é uma questão interessante essa. Eu acho que vocês vão gostar. Essa metáfora, a metáfora das luzes, né, que dá, obviamente, sentido, dá forma à expressão iluminismo, ela originalmente ela foi extraída da tradição judaico-cristã, né? Então, esse é um ponto interessante, ou seja, não foram os iluministas que criaram essa metáfora. Essa metáfora já está posta muito antes, dentro de uma tradição que é milenar, né, que é a tradição judaico-cristã, e que entende a luz, né, como algo positivo, né, como algo bom, né, e a escuridão, as trevas, a obscuridade, né, como algo ruim, né, como algo mal, né? Então a relação entre bem e mal
ficava explicitada na metáfora das luzes, né? Então, originalmente, essa metáfora é extraída da, da, da tradição judaico-cristã, né? A luz tem a ver com a revelação divina, né? Basta a gente pensar na teoria da iluminação de Agostinho, por exemplo, né? Ou seja, a razão seria um reflexo, né? Uma chispa da luz divina, né? Então, o que o autor vai falar aqui? Os iluministas se apoderam dessa metáfora, mas dão a essa metáfora um outro sentido. Porque essa mesma metáfora, nas mãos dos iluministas, terá um sentido completamente diverso desse primeiro, né? De certo modo, os iluministas encaram a luz como a representação da razão, a representação da racionalidade, né? E a obscuridade, as trevas, a escuridão como o espaço das crenças, das superstições, né? E basicamente a gente pode dizer que aqui a razão é a luz, a razão é aquilo que tira as pessoas da ignorância, né? Que tira as pessoas da obscuridade, das crendices, das superstições e assim por diante. Bom, ele vai dizer que essas duas interpretações da metáfora iluminista, elas aparecem, não, elas despontam no século XVIII e convivem juntas, né? Sabendo que o primeiro sentido da metáfora, né, aquele baseado na tradição judaico-cristã, é muito antigo, mas elas coexistem no século XVIII. E basicamente é isso que ele está chamando de misticismo, de iluminismo místico, né? O que é o iluminismo místico, né? Essa tradição judaico-cristã que usa a metáfora para se referir a luzes e trevas numa relação entre bem e mal, e um iluminismo racional, que usa essa mesma metáfora, mas com um sentido diverso, né? Ou seja, a relação entre luz e trevas seria uma relação entre razão e ignorância, né? Então, o autor tenta desconstruir com essas três ordens de questões que ele apresenta a ideia de que o iluminismo foi um movimento coeso em toda a Europa, né? Ou seja, um movimento de ideias que se caracterizou por uma certa unicidade, né? Independente do tempo, independente do espaço, né? E ele vai desconstruindo essa ideia, exatamente procurando demonstrar que a multiplicidade de sentidos que a expressão adquire permite nos afirmar, né, que não houve um iluminismo, né, coeso, unívoco, que foi o mesmo em todos os países, teve o mesmo sentido em todos os países, né? Então ele vai mostrando isso, né? Basicamente, ele, ele, ele vai apresentar o iluminismo dos filósofos, né? Esse iluminismo racional, como um iluminismo que se contrapõe ao outro, né? Ou seja, ao iluminismo místico, que é visto como irracionalista, um iluminismo irracional, né? E basicamente uma das características desse iluminismo dos filósofos, né, o iluminismo racional, é que ele se calca na ideia de progresso, ou seja, a noção de progresso é muito cara aos iluministas. Os iluministas realmente têm essa perspectiva de que tinham, né, essa perspectiva de que a humanidade estava progredindo, né, que nós estávamos progredindo e que, portanto, aquele período era muito melhor do que o anterior e assim sucessivamente, e a coisa tenderia a progredir mais, ou seja, quanto mais progredimos, melhor, né, ficamos porque mais racionais, né? Eu acho que essa ideia de progresso está muito incutida naquela velha máxima kantiana de que o iluminismo teria retirado o homem da sua menoridade, né? A ideia de que antes do movimento iluminista o homem estava na sua menoridade, né? Ou seja, vivia
de uma maneira heterônima, né? E depois do iluminismo, isso muda de figura, porque o iluminismo passa, de algum modo, a abrir possibilidades desse homem se autonomizar, né? Então a velha relação entre heteronomia, né, e autonomia. Heteronomia, ou seja, quem determina as normas, as regras, as leis, o nomos, né, nomia, é o outro. Né? Esse outro pode ser o rei, esse outro pode ser a igreja, esse outro pode ser, enfim, alguém que pensa por você. Né? E para Kant, o iluminismo possibilitou a passagem dessa heteronomia para a autonomia, ou seja, autonomos. Eu determino as minhas normas, as minhas regras, ou seja, eu estou pensando com a minha cabeça, andando com as minhas pernas. Né? Então saímos da minoridade para alcançar a maioridade. Né? Uma metáfora aqui que a gente conhece bem hoje em dia, né? Quando o jovem completa 18 anos, ele diz que agora ele é autônomo, ele tem independência, ele é dono da sua vida. A gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, mas de qualquer maneira há essa ideia. Né? Então, depois disso, depois de tratar dessas três ordens de questões e mostrar que, na verdade, o iluminismo foi muito mais fragmentado do que coeso, o autor passa a analisar também as relações entre tempo e espaço, levando em consideração o movimento iluminista. E é aqui outra informação muito interessante, porque quando a gente pensa em iluminismo, normalmente a gente pensa em iluminismo tomando como base a Europa, como se o iluminismo tivesse se restringido à Europa. E o que o autor vai mostrar é que não, né? Ou seja, o iluminismo foi um movimento que, nesse sentido, ultrapassou bastante as fronteiras europeias. Né? Basta lembrar, por exemplo, que o processo de independência estadunidense teve influência iluminista. Basta a gente pensar em alguns movimentos emancipatórios que tivemos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, e que também foi calcado em valores iluministas. Né? É porque essas ideias iluministas elas se propagavam de muitas formas, né? De muitas formas. Aqui no Brasil, por exemplo, essas ideias, de algum modo, elas chegam de muitas maneiras. Né? Então, desde o jovem que era filho de um burguês, de um nobre, né? Ou pessoas que tinham uma renda, né, uma condição financeira melhor e que enviavam seus filhos para a Europa, né, e a França era o lugar mais procurado por esses jovens, né, e que iam para lá, ficavam 4, 5 anos estudando e quando voltavam, já voltavam embriagados desses valores iluministas. Né. Também por contrabando de livros, né, houve um contrabando de livros iluministas que eram proibidos no Brasil no tempo do Marquês de Pombal, mas que quando chegavam aqui eram facilmente liquidados, ou seja, facilmente comprados, né? E até mesmo trechos de textos, né? Cadernos de anotações, onde a pessoa transcrevia o livro. Né? Então, as sociedades secretas também aqui no Brasil que discutiam essas ideias. Então, de certo modo, o que ele está tentando mostrar para nós é que as ideias iluministas não se restringiram efetivamente só à Europa. Elas ultrapassaram a Europa e chegaram até nós. E isso fica muito claro. Né? Agora, de fato, ele vai se ancorar num historiador que é um dos maiores especialistas no tema do iluminismo, um historiador italiano chamado Franco Venturini. E para o Venturini, né, embora o Venturini tenha uma posição que não é, digamos assim, unânime dentro da historiografia, o ápice do iluminismo foi entre 1740 e 1770, né? Portanto, bem ali na passagem da primeira para a segunda metade do século XVIII. 1740 a 1770, nesses 30 anos, nós tivemos o auge do movimento iluminista. Bom, por que o autor argumenta isso? Ele argumenta isso porque foi durante esse período, né, de 30 anos que a enciclopédia francesa foi, enfim, publicada. Claro que ela não foi publicada toda de uma vez, tá? Ela vai sendo publicada bem aos poucos. A enciclopédia francesa que foi organizada por Diderot e D'Alembert, né? O Diderot chegou a trabalhar nessa enciclopédia ainda estando preso, né? E a enciclopédia chegou ao fim com 32 volumes, sendo 5 de índice, né, e 27 de verbetes. Né? Então o que o Diderot fez foi mais ou menos organizar esses verbetes, né, pedir a amigos de inúmeras nacionalidades que contribuíssem, o próprio Kant contribuiu com um, né, sobre o esclarecimento, né?
E a enciclopédia foi um sucesso editorial, né? Quando um fascículo saía, ele era esgotado facilmente, né? As pessoas compravam com muita facilidade a enciclopédia. Claro, aqueles que sabiam ler, evidentemente. Agora, de fato, se a gente tomar esse período de ápice do iluminismo, 1740 a 1770, né? Os 70 aqui antecede a Revolução Francesa em 20 anos, né? De modo que é inegável que o iluminismo e as ideias iluministas prepararam um ambiente valorativo, intelectivo, né? Enfim, em termos de ideias, em termos de valores, ela prepara caminho para a revolução, sem dúvida nenhuma. Muitos dos líderes revolucionários andavam com o contrato social debaixo do braço, por exemplo, né? Faziam menções a Voltaire, a Rousseau, a Diderot, a D'Alembert e a outros mais, né? Então esses pensadores foram importantes, sim. De fato, no caso da França, esses filósofos prepararam um ambiente cultural, né, para que mais tarde a revolução pudesse de fato acontecer, né? Outra questão discutida pelo autor refere-se à unidade desse movimento na Europa, né? Tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista político. Isso poderia ser discutido a partir de uma noção que surgiu e que o autor não concorda com essa noção, mas que é a da República das Letras, né? Ou seja, que a Europa no século XVIII teve uma República das Letras, né? Ou seja, uma série de teóricos espalhados por outros países e que, de certo modo, isso despertou a consciência europeia para as mudanças políticas que se processaram posteriormente, né? Essa tese, né, da consciência europeia, o que o autor vai dizer é que essa tese é uma tese muito perigosa, né? Porque de algum modo foi por conta dessa tese, né, de que houve uma república das letras com intelectuais em diversos países pensando mais ou menos a mesma coisa e fazendo mais ou menos a mesma crítica, e que isso despertou a consciência europeia para transformações e mudanças políticas mais profundas. Essa ideia, de algum modo, vai colocar a Europa no centro do mundo, né? Como se a Europa tivesse chegado ao ápice da inteligência humana e tudo aquilo que não for Europa, né? Não é Europa, é visto com um olhar de inferioridade. Ou seja, isso é o início do eurocentrismo, até porque o positivismo, né, traz muito dessas ideias iluministas, mas radicaliza essas ideias, né? Eu diria para vocês que o positivismo é um desdobramento lógico da radicalização das ideias iluministas, né? E isso vai levar a um eurocentrismo. Então ele diz, olha, isso é perigoso, né? Porque divide o mundo entre os mais avançados e os mais atrasados, né? E a Europa, claro, se coloca como o berço de uma civilização nova que está surgindo com os processos revolucionários burgueses, né? Então, essa leitura trouxe uma série de inconvenientes, evidentemente, né? Então, ele vai falar disso também, né? Vai falar dessa dificuldade que o iluminismo trouxe ao potencializar assim essa ideia de uma consciência europeia. Ele diz, olha, não houve uma consciência europeia nem uma república das letras. O que houve foram pensadores que estão pensando nos seus países, levando em consideração as características dos seus países, de modo que a gente pode afirmar que não existia um iluminismo, né, coeso, unívoco, mas iluminismos, né? Claro que entre esses iluminismos, alguns se destacaram historicamente mais do que outros, né? O caso do iluminismo francês e, de alguma forma, o iluminismo alemão por conta do Kant, né? Quase ninguém discute o iluminismo inglês, por exemplo, né? Mas ele existiu, né? O iluminismo escocês e assim por diante, né? Agora, outra discussão também que ele vai tratar no texto, e eu acho que essa discussão é muito interessante, né? É a discussão que ele faz em torno das leituras sobre o iluminismo. E aqui o autor vai fazer uma crítica muito severa, né, a uma certa leitura que os marxistas fazem do iluminismo. Por quê? Porque
O que o Francisco José Calazans Falcão vai argumentar, no caso dos marxistas, e aqui ele está citando os marxistas de maneira em geral, mas é que dentro de uma tradição marxista, o iluminismo apareceria como uma ideologia burguesa, né? Puramente burguesa. E, portanto, uma ideologia que prepara caminho para uma revolução burguesa, que é a Revolução Francesa. E isso se deve porque os esquemas analíticos usados pelos marxistas, na visão do Francisco José Calazans Falcão, são esquemas anacrônicos. Não é? Eles imputam ao período categorias com as quais aqueles homens de fato não conheceram, não viveram, não conviveram e assim por diante. É o caso, por exemplo, do conceito de classe social, de conflito social. Né? E a gente até viu isso no livro anterior dele, né? no caso, o Mercantilismo e Transição. Porque essa ainda é uma época de transição. Então, o que você encontra na França pré-revolucionária? Você encontra uma estrutura que é estamental, e dentro de um estamento específico, que é o terceiro estado, você encontra uma classe burguesa que já está bastante ramificada, porque você tem uma pequena burguesia, uma média burguesia e uma alta burguesia. Essa alta burguesia, em termos ideológicos, ela está muito mais sintonizada com a aristocracia. Né? Mas a burguesia média, a pequena burguesia, despontam aí como antípodas, né, dessa estrutura estamental. Né? Então você tem, ao mesmo tempo, na França, no século XVIII, uma sociedade que é estamental e é de classes. Ela não é só de classes. E os marxistas fazem uma leitura como se ali você já tivesse uma sociedade de classes autêntica, né? Uma luta de classes, um conflito social, né? E, portanto, nessa esteira, o iluminismo apareceria como uma espécie de ideologia burguesa. Né? Então, ele basicamente critica, né, o iluminismo e vai dizer, inclusive, numa nota de rodapé que está na página 25, a nota 11, ele vai dizer alguma coisa mais ou menos parecida com o que eu vou dizer agora. Ele vai dizer, olha, essa insistência dos marxistas em tratarem a época iluminista como a partir de categorias com as quais, né, aqueles homens e mulheres não conviveram, isso é um fator que emperra o avanço dos estudos sobre o iluminismo. Né? Ou seja, longe de contribuir para o avanço desses estudos, esse processo, essa leitura acaba emperrando. Né? Então isso é um ponto importante também. Né? Como o autor procura demonstrar, essa versão marxista, né, sobre o caráter burguês do iluminismo acabou se tornando lugar comum. Né? É quase lugar comum, ou seja, é bastante frequente a gente escutar coisas desse gênero. Né? O iluminismo foi um movimento intelectual burguês que permitiu à burguesia chegar ao poder, né? E isso foi bastante difundido. Né? E aí, o que ele vai contra-argumentar é que essa é uma visão completamente equivocada do iluminismo, porque muitos dos personagens iluministas, a começar pelos filósofos, eles não eram burgueses. E você tem de tudo, é muito heterogêneo esse movimento. Não dá para cravar que é um movimento típica, autenticamente burguês. Veja, por exemplo, né, Voltaire, né, que foi um dos ícones do movimento iluminista. Ele era um aristocrata, ele não era burguês. O Rousseau, né, que não era francês, né, nasceu em Genebra, mas veio muito jovem para a França e fez a sua vida ali. Rousseau era um homem pobre, era um homem do povo. Ele não era um sujeito que a gente possa chamar aqui de burguês médio ou pequena burguesia. Né? Então, claro, ele não está dizendo que não havia burgueses dentro do movimento iluminista, claro que havia. Mas o que ele está dizendo é que havia muito mais do que isso. É um movimento muito mais heterogêneo do que essa interpretação marxista nos leva a crer. Né? Em outras palavras, trata-se de um movimento muito miscigenado, misturado nesse sentido, porque você tem indivíduos oriundos de vários estratos sociais, né? E das mais variadas profissões, desde profissionais liberais até padres. Né? Olha que interessante, porque isso também é um outro mito que a gente vai discutir, não exatamente na aula de hoje, mas há uma ideia de que o iluminismo
ele se opôs frontalmente à igreja, né? Ou seja, à religião, né? E à igreja de maneira geral. E a gente vai verificar que esse sentimento anticlerical ele vai ser comum mais comum na França, e mesmo assim não são todos os iluministas franceses que coadunam com esse sentimento anticlerical. Então, você teve muitos padres que eram iluministas, né? Então não dá para dizer que o iluminismo é um movimento tipicamente burguês, que foi responsável por uma revolução burguesa, que colocou a burguesia, né? Então esse esquema analítico, que é muito comum entre os marxistas, é bastante questionado pelo autor, né? Porque ele vê esse movimento de uma maneira muito mais heterogênea, muito mais heterogênea, muito mais, digamos, complexa do que a visão marxista sugere, né? Então, claro, haviam membros da burguesia entre os iluministas, isso me parece um ponto, enfim, indiscutível, mas essa redução dos marxistas, de algum modo, acaba fazendo com que o movimento iluminista e toda essa, esse, essa referência que se faz aos filósofos seja vista mais ou menos como uma história dos vencedores, né? Ou seja, é uma história dos vencedores, é uma versão de quem venceu, e quem venceu foi a burguesia. Não, é um movimento muito mais complexo, sem dúvida nenhuma, e é o que ele procura demonstrar nesse texto, né? Bom, eu gostaria de pedir a vocês, efetivamente, que lessem esse texto, né? Que começassem a ler esse texto até a parte que eu expliquei, né? É claro que se eu tivesse numa aula regular, né, falaria num outro ritmo, abriria espaço para perguntas, para intervenções, para explicações mais minuciosas, né? Coisa que eu não estou fazendo aqui, evidentemente, por conta do vídeo, que depois para subir é uma desgraça. Mas o fato é que é um texto importante, né? E eu gostaria que vocês lessem mais ou menos até a parte que eu parei. Eu não terminei o texto, eu vou fazer um outro vídeo retomando um pouco dessas discussões e avançando, né? Mas nesse primeiro momento, acho que a tarefa que vocês poderiam executar é a leitura do texto e o fichamento do texto, né? Pelo menos até a parte onde nós fomos nessa aula, onde ele discute, né, essa crítica ao marxismo, que é mais ou menos a página 25, 26 do texto, né? Então, eu acho que vocês têm possibilidade de fazer essa leitura e identificar isso que eu tratei aqui com vocês. Eu acho que tudo que eu estou falando aqui está no texto, de modo que vocês vão identificar a minha fala quando forem encará-lo, né? Eu peço desculpa, né? Vocês sabem que a Unify teve que cancelar as aulas, como as outras instituições, eu acho que agiu acertadamente, né? Não colocando em risco os seus alunos, né? Diante dessa pandemia que efetivamente acomete os países, né, grande parte dos países do mundo, né, entre eles o Brasil. E então penso que agiu, a instituição agiu adequadamente, né? Não sabemos exatamente até quando isso vai durar, tem um prazo que é dia 30, né? Mas espero que o pico dessa pandemia seja baixo, porque quanto mais baixo a queda, né, o refluxo disso é mais acelerado, né? De minha parte eu queria agradecer, dizer obrigado a vocês, tá? E eu vou fazer um segundo vídeo para a semana que vem, e nesse segundo vídeo eu dou continuidade ao texto, retomando algumas das discussões que a gente fez nessa aula. Mas eu acho que vocês devem ler esse texto, né? E inclusive, se possível for, né, tentar linkar as leituras e as interpretações que o autor está fazendo, né, do movimento iluminista, né, com a leitura anterior, ou seja, a leitura do mercantilismo em transição, porque ainda é um período de transição, né? O iluminismo, século XVIII, ele ainda ocorre, né, esse movimento se desenvolve, né, surge e se desenvolve numa época de transição, né?
Então é importante que vocês consigam linkar os dois textos para a gente entender os fundamentos mesmos da modernidade, né? E posteriormente, quando terminarmos esse texto do Iluminismo, já temos condições de compreender efetivamente a, a maneira como a Revolução Industrial, né, a industrialização propriamente dita, rompe com esse período de transição e inaugura, por assim dizer, o modo de produção capitalista. E que vai trazer impactos muito profundos para a Europa, né, impactos e problemas que vão, de algum modo, reclamar uma ciência que seja capaz de compreender esses problemas. E é aí que entra a sociologia. A sociologia ela surge exatamente em decorrência dessas transformações ocasionadas com a consolidação do modo de produção capitalista, né? De maneira geral é isso, queria agradecer aí a paciência de vocês, acho que todos têm que assistir esse vídeo, né? E espero retornar o mais rápido possível à sala de aula, porque realmente não gosto de fazer essas gravações, né? Eu tive que abrir um canal no YouTube para poder fazer essas gravações para as instituições que eu trabalho, e estou disponibilizando o link para cada grupo ter acesso à sua respectiva aula, né? Então, a aula de vocês é essa sobre o iluminismo. Então, um abraço, né? Fiquem em paz aí.